Shalom, queridos. Hoje nós estamos no capítulo 29 do profeta Jeremias. Nesse capítulo 29 de Jeremias, o Senhor nos dá uma extraordinária lição de vida. Ele exorta o seu povo, que está cativo na Babilônia, a crescer no sofrimento. É muito cômodo crescer quando tudo está favorável. Contudo, Deus nos exorta a crescer, sempre em terra de sofrimento, de dor, o Senhor nos exorta a crescer. Seja qual for a situação, é para nós estarmos crescendo espiritualmente, mesmo em terra de sofrimento, mesmo em terra de dor. É para sofrer, é para crescer espiritualmente. Isto é possível se formos capazes de nos submeter a Deus, Sua palavra, Sua vontade. É certo que na vida passamos por série de situações que não gostamos. Contudo, o pensamento de Deus em relação a nós é de paz, prosperidade e crescimento, não de mal. Isso é mais do que suficiente para termos esperança. Se nós sabemos que os pensamentos de Deus para nós são bons, por que nós vamos perder a esperança? Deus tem bons projetos em relação à nossa vida. Precisamos crer e suportar a aflição, trabalhar e visualizar um futuro glorioso no Senhor. Jeremias 29, o profeta deixa claro que escreveu em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Seria conforto para eles no cativeiro ouvir que Deus é o Senhor dos Exércitos e que, portanto, é poderoso para ajudá-los e libertá-los de toda opressão. Outro fato importante é que o Deus de Israel, o Deus a quem serviam, era um Deus zeloso. Sendo assim, eles deveriam se guardar contra todas as tentações da idolatria da Babilônia. O fato de Deus ter enviado esta carta a eles seria uma evidência de que não os havia abandonado, embora estivesse triste com seu comportamento, algo que merecia o juízo. Esse comportamento deles merecia o juízo, mas Deus não tinha abandonado. Porque se Deus tivesse prazer em destruí-los, não lhes teria escrito. A soberania de Deus, por meio do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 4, o Senhor deixa evidente que tinha o senhorio sobre a escravidão. Eu vos fiz transportar. Nem sequer todo o vigor do monarca da Babilônia seria capaz de realizar isso se Deus não tivesse permitido. Nem sequer esse monarca seria capaz de qualquer dominação em oposição a eles, além daquela que lhe havia sido concedido por Deus. Se Deus concebeu com que eles fossem levados cativos, eles poderiam ter segurança de que Deus não lhes havia determinado mal algum, nem sequer desejou lhes provocar qualquer desgraça. Observe que a disposição de considerarmos que somos o que Deus determinou que sejamos nos ajudará bastante. Podemos suportar melhor as nossas aflições, tornando-nos pacientes debaixo de tais aflições. Não abro minha boca, visto que tu fizeste. Deus nos instruiu a não pensarem. Deus nos instruiu o povo dele, aqui, que vocês estão vendo, Israel. Ele instruiu a não pensarem em nada além de se estabelecerem lá, para que pudesse levá-los a seguir a decisão de aproveitarem o máximo que pudesse
Dali, como se vê em Jeremias 29, de 5 e 6, edificai casas e habitai-as. Por tudo isso, lhes é dito que eles não deveriam se alimentar com a espera de uma ágil saída da sua prisão, uma vez que isso seria capaz mantê-los em uma situação não determinada e, consequentemente, não estariam tranquilos. Eles não se dedicariam a nenhuma profissão, não buscariam bem-estar, porém estariam constantemente se cansando e provocando os seus conquistadores com a esperança de alívio. A frustração deles, por fim, os abateria, levando-os à agonia, tornando o seu estado, inclusive, mais amargurado que seria se agissem de outra forma. Que eles então contêm com uma longa estadia na Babilônia e se acomodem o quanto puderem ao cativeiro, que edifiquem e plantem e se casem e disponham dos seus filhos no cativeiro como se estivessem em casa, em sua própria terra. O desejo de Deus é que eles tenham gosto em observar suas famílias se desenvolverem e se multiplicarem, porque ainda que eles devessem aguardar a morte na escravidão, seus filhos, contudo, poderiam viver para contemplar dias melhores. Se eles viverem no cuidado do Senhor, o que os impedirá de viverem confortavelmente na Babilônia? Se Deus estava cuidando deles assim mesmo, então eles podem até prantear, às vezes, cada vez que se lembrarem de Sião, porém que as lágrimas não impeçam a sementeira, que eles não se entristeçam como aqueles que mostram confiança, não possuem satisfação. Não é para mostrar, viver como se não tivesse satisfação, sabendo que Deus estava cuidando deles mesmo lá no cativeiro, visto que eles deviam ter essa esperança em Deus. Observe que todas as condições da vida é prudente de nossa parte e nosso papel realizar o melhor daquilo que está à nossa disposição e não soltar fora o conforto que podemos ter por não termos tudo o que desejamos ter. Então, mesmo numa situação como essa, não pode ficar desanimado, mas continuar cuidando da sua família, tudo isso porque Deus está falando para eles. Não ia adiantar ficar lá deixando a família de qualquer jeito, tudo entristecido. Seja qual for a situação que a gente passe, a gente tem que continuar confiando em Deus, sabendo que Ele só tem pensamentos maravilhosos para nós, como estamos vendo aqui, nesse capítulo 29 de Jeremias. Então, se o onisciente Deus nos despedir para um outro país, devemos viver tranquilos lá, para que mesmo quando o nosso estado não satisfazer os nossos pensamentos, possamos sujeitar os nossos pensamentos à nossa submissão ao Senhor. Como a terra é do Senhor, não importa para qual lugar um filho de Deus vá, ele não sairá da terra do Senhor Todo-Poderoso. O nosso país é o lugar em que nos sentimos melhor. Se as ocupações não forem como costumava ser, em vez de nos irritarmos com essa realidade, devemos viver com a espera de que elas também serão melhores que são no instante. Nesse momento, elas serão
aquilo que nós podemos ter e nós vamos ficar na presença de Deus, mesmo se essa realidade não é o que a gente esperava. A gente vai para um outro lugar, um outro país, não é terra de Deus também? Tem alguma coisa aqui que não foi Deus que criou? E Ele vai conosco, Ele estiver conosco, Ele vai estar sempre. Então, não devemos ficar abatidos e paralisar tudo, mas confiar nele. É isso que Deus está falando com o povo que estava no cativeiro. Deus não abandonou e estava dando conselhos para que eles permanecessem confiantes, porque foi Ele que permitiu isso, que eles precisavam passar por esta lição, mas Deus não tinha abandonado e ia chegar o tempo de tirá-lo, como foi anunciado, que seria 70 anos. Então, que eles ficassem firmes no propósito de que Deus não havia abandonado. E isso é caso para a nossa realidade, em qualquer situação hoje, como igreja do Senhor, sempre vai saber que se Deus permitia, porque precisava de passar por aquela lição, para aprender, para crescer espiritualmente, em vez de desesperar, confiar que o Senhor nunca vai nos abandonar. Ele pode nos disciplinar, porque é Pai, mas não abandona. Ainda que soframos agora, não sofreremos para o resto da vida. O nosso Deus sempre nos deu essa esperança. Ele os estimula a buscar o bem do país em que eram cativos, como está escrito em Jeremias 29, 7, e interceder por ele e a empenhar-se em desenvolvê-lo. Você está num local, só porque está fora do lugar onde você gosta, você vai deixar que aquele lugar fique em situação difícil? Ali você trabalha, ali você faz aquele lugar crescer, porque você tem esperança em Deus. Não é que o lugar não tá agradável que você vai ficar paralisado. A gente trabalha, a gente continua a nossa vida normal com o nosso Deus e não vai querer que aquele lugar seja não esteja sem progredir só porque não é o lugar que a gente quer. A gente trabalha em favor do bem, fazendo o bem e sabendo que um dia Deus vai tirar daquele lugar que a gente não gosta, vai colocar um lugar que vê que vai ser agradável, que a gente vai se sentir feliz, porque Deus só quer o que é bom para nós. Mas enquanto está passando por aquela fase, não vai ficar desesperado, revoltado, mas ao contrário, trabalhar em favor do bem daquele lugar onde você está. Onde você estiver, a terra é toda do Senhor. Não tem nada do diabo, tudo é dele. Então, onde você estiver, faça o bem, procure fazer tudo que é bom, porque quem está com Deus não vai de maneira nenhuma querer o mal para ninguém. Mesmo que o lugar não é agradável, mas você vai fazer aquele lugar crescer, aquele lugar progredir, com o seu trabalho, com a saúde que Deus lhe deu. É assim que Deus está querendo, que queria com o povo israelita e quer conosco também, como igreja do Senhor. Então, esse é o capítulo 29 do profeta Jeremias, onde nós sabemos que está trazendo lições para nossas vidas, mostrando que mesmo no momento difícil, saber que Deus não permitiu em vão, é para a gente crescer espiritualmente. Deus nunca permite nada em nossas vidas que não seja para o nosso próprio bem. Somos filhos de Deus e tudo, mesmo sendo disciplina, é para nós crescermos. É porque precisava. Se ele deixasse o tempo todo a gente solto, fazendo o que bem quer, saindo dos caminhos dele e ele deixando se disciplinar, a gente não voltaria mais. Então a gente passa por aquela fase que é muito difícil, sabendo que é para nosso crescimento espiritual e volta, sai daquele momento que Deus não vai deixar a vida toda. E ele mesmo falou: no mundo tereis aflições, mas nós somos livres, ele nos livra de todas elas, sendo aflição por prova ou sendo aflição pela disciplina do Senhor, qualquer uma delas, você não viu nenhuma dessas que passou o povo de Israel, desde Gênesis até aqui, não vimos nenhuma e nem vamos ver nenhuma que Deus não livre o seu povo. Só fica até o ponto que ele sabe que vai aguentar e depois tem o livramento e o povo, às vezes, como você viu, sempre fazendo novamente as coisas erradas, Deus torna a permitir, mas todas as vezes que permite, também tem a esperança de que ele vai tirar aquela aflição. E o povo só tem novamente aquele tipo de aflição de disciplina, porque começa novamente a fazer tudo errado
diante de Deus. Isso é a prova que Deus tem um amor incondicional. E a Bíblia toda é provando isso, e de Gênesis a Malaquias é o Senhor apontando Jesus, mostrando que o amor dele é tão incondicional que não deixou que o povo esquecesse da promessa de Gênesis 3,15. Ele manteve firme atrás do homem o tempo todo para que não se esquecesse que o seu filho viria e esmagaria a cabeça da serpente. Louvado seja Deus, e vamos continuar no propósito de estar com a palavra festiva. Cada primeiro sábado de cada mês, a gente pega essa palavra que a gente estudou durante o mês, são 4 semanas, 4 discipulados, tudo lindo, maravilhoso, que é a palavra de Deus. E aí agora a gente vai para o culto da imersão, estamos imergidos na palavra, né, em casa, no discipulado, e na imersão a gente vai apresentar a palavra. Pode ser apresentada em 15 minutos de ministração, você escolhe como quiser fazer, todos os discipuladores precisam estar decidindo o que quer fazer na imersão, se quer falar, ministrar 15 minutos do que estudou durante o mês, ou se quer representar um jogral com a palavra que estudou durante o mês, ou se quer apresentar uma peça teatral do que estudou durante o mês, ou se quer cantar a palavra que estudou durante o mês. E assim nós iremos prosseguindo cada vez mais na meditação da palavra, como diz o Senhor, de dia e de noite. Salmo 1, versículo 3. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.